Bom, eu estou aqui com o Stuart. Stuart 7ª edição. Na aula passada, quer dizer, na aula da outra turma, eu comecei a resolver algumas questões, essas iniciais aqui, dando algumas respostas resumidas e tal, indicando aulas que já estão gravadas, né, onde você pode encontrar respostas mais completas. Aqui, resposta completa, aula 3 e tal. Aí eu vou continuar a partir da questão 4, que foi onde eu parei na aula passada, tá? Aqui é um exercício bem simplesinho. Liste os 5 primeiros termos da sequência. Eu vou fazer essa questão 4 aqui. Antes é importante eu explicar o que é uma sequência, né? Estou começando agora a falar disso, mas como a fórmula aqui já indica, sequência é um tipo de função. Só que no lugar do x a gente tem um n. Esse n ele assume valores naturais. E tem que ser todos os naturais a partir de algum número natural fixado. Ou seja, sequência é uma função cujo domínio é formado por todos os naturais a partir de um dado número natural fixado. É o que eu respondi aqui na primeira pergunta. O que é uma sequência? A resposta. Resposta resumida. Uma sequência é uma função cujo domínio é dessa forma aqui. Ou seja, inclui um dado número natural q, inclui o sucessor de q, o sucessor do sucessor de q, que é q mais 2, e assim vai, q mais 3, q mais 4, etc. Tem que ser todos os naturais a partir de um dado número natural, que seria esse q aqui. O q pode ser qualquer coisa. Quem define a sequência vai ter que dizer implicitamente ou explicitamente quem é esse q aqui. Então o domínio pode ser um conjunto do tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. até infinito. Nesse caso, eu estou pensando no Q como sendo 2, né? Eu comecei em 2. Começa no 2 e vai 3, 4, 5, tarará. Sempre pegando apenas naturais, não tem 2,5, π, 3,7, nada disso. É só naturais e todos a partir de algum que eu escolho. Tá? Toda função cujo domínio é dessa forma é uma sequência. E a gente vai estudar principalmente sequências cujo contradomínio é um conjunto numérico, principalmente conjunto de números reais. Quando eu penso no contradomínio, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando no conjunto onde vão estar os resultados, né, que a função produz. Por exemplo, se a função for essa aqui, onde no lugar de f de x eu estou usando a notação AN, mas é basicamente a mesma coisa. O n aqui é a variável independente, né? Está fazendo o papel do x. Eu coloco um valor no n, natural, e o AN produz, por meio dessa fórmula aqui, um valor numérico também, não necessariamente natural, mas é um número real, né? Esse resultado aqui vai me dar um número real. O fato desses resultados serem números reais é o que caracteriza essa sequência como sendo uma sequência de números reais. Quando a gente fala de sequência de números reais, a gente está querendo dizer sequência cujo contradomínio é formado por números reais. Eu posso falar também de sequência de funções. Seria o quê? Ou seria uma sequência cujo contradomínio é formado por funções. Então, o contradomínio pode ser formado por várias coisas. Pode ser formado por pessoas também, desde que você dê uma definição matemática para pessoas. Pode ser formado por qualquer coisa que você imaginar, o contradomínio. Então, tem sequência de qualquer coisa. Tem sequência de estados do Brasil, por exemplo. Sequência de presidentes do Brasil. Sequência de planetas no sistema solar. Por exemplo, eu escolho uma sequência qualquer. Começo em Marte, vou para Saturno, volto para a Terra, depois Mercúrio, Plutão. Plutão não é mais planeta, está fora. E por aí vai. Qualquer maneira de indexar esses planetas, atribuindo a um deles o título de primeiro planeta, e aí não importa como é que eu faço essa atribuição, é uma escolha arbitrária minha. No momento que eu escolho quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, podendo ter repetições, inclusive, eu estou formando uma sequência.
Na nossa definição aqui de sequência, a sequência tem que ser infinita. Então, eu não posso dizer, ó, cheguei no 8º elemento da sequência e a partir do 8º não tem mais. Não, não tem essa opção aqui não. As sequências aqui são todas infinitas, no sentido que existe o A1, o A2, o A3, o A4 não para mais. Você pode até preferir não começar em 1, mas começar em 2, né? Ou seja, o início é o que pode mudar. Você pode começar em 5, em 7, em 10, mas a partir do momento que você começa, você tem que incluir todos os próximos naturais no domínio da sequência. E como é que a gente define a regra de associação, né? Que permite fazer corresponder um elemento do contradomínio a cada elemento do domínio? Por meio de uma fórmula, por exemplo, né? Essa fórmula aqui, se eu sei que, por exemplo, o domínio da sequência é todos os números naturais, essa fórmula me permite calcular quem são os elementos na imagem. E no contradomínio, o contradomínio a gente vai supor normalmente que é R, o conjunto dos números reais, né? Então, a gente vai estudar aqui quase sempre funções de números reais, ou seja, funções cujo contradomínio é formado por números reais. Então, vamos dizer que o domínio dessa sequência aqui seja N, o conjunto dos números naturais, né? Quem são os 5 primeiros termos da sequência? De acordo com Stewart, os 5 primeiros termos da sequência seriam A1, A2, A3, A4, A5, porque ele gosta de começar em 1. O N ele gosta de começar em 1. Mas para mim, ó, na minha terminologia, quando eu digo assim, os primeiros 5 termos da sequência, sempre que possível eu começo no 0. Tá? Eu gosto de começar sempre que possível no 0. Eu só não vou começar no 0 se tiver algum problema que impeça a utilização do 0 na fórmula. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Essa sequência, ó. No denominador aqui, se eu colocar o valor de 0 no lugar de n, zera o denominador. E eu não posso dividir por 0. Então, não posso usar o valor de 0 aqui no caso. Aí eu tenho que começar pelo menos a partir de 1, né? Quem define a sequência tem o direito de dizer a partir de quando o n começa. Se você está querendo definir uma sequência, usando essa fórmula, por exemplo, você tem direito de dizer, eu considero a sequência dada por essa fórmula, mas com o domínio, digamos, incluindo todos os naturais a partir de 4. Aí você definiu, né? Aí eu vou saber, você definiu, então agora eu sei que o n começa a partir de 4. Só que aqui não tem nada dizendo que é um domínio, só tem a fórmula da sequência. Nesse caso, a minha convenção que eu adoto lá nos slides é que sempre que possível, o n começa em 0. Nesse caso aqui não dá para começar em 0, então começa em 1. Dá para começar em 1? Dá. Ó, eu consigo colocar o valor de 1 no lugar de n aqui? Consegue, não tem nenhum problema. Divisão por 0, raiz quadrada do número negativo, nenhum problema desse ocorre. Então tudo bem, está permitido o valor 1. O 2... dá para colocar? Dá. O 3 também, 4, 5 e por aí vai. Então, todos os números naturais a partir de 1 podem ser usados no lugar de n nessa forma. Portanto, eu vou entender que o domínio dessa sequência é formado por todos os números naturais a partir de 1. Bom, na questão 4, né, voltando, quem é o domínio aqui no caso? Aí eu tenho que ver se eu consigo colocar o número 0 no lugar do n. Nesse caso eu consigo colocar o número 0 no lugar do n, não tem nenhum problema. 3 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 0 é 1 também, não tem nenhum problema colocar 0 aí. Também não vai ter problema para 1, nem para 2, nem para 3, nada. Se tivesse algum problema, digamos, em 5, mesmo que eu possa usar os valores 1, 2, 3, 4, se ocorrer um problema em 5, eu não posso começar em 1.
eu tenho que pular esse problema para começar em 6, digamos. Aí, supondo que não vai ter nenhum problema na fórmula a partir de 6, aí eu vou dizer que o domínio é todos os naturais a partir de 6. Enfim, o domínio só vai começar a partir do momento que você disser, olha, daqui para frente não vai ter nenhum problema na fórmula. Nenhum problema que eu diga divisão por zero, raiz quadrada de número negativo, logaritmo de número negativo, esse tipo de coisa que a gente sabe que não existe. Não foi definido. Né? Então, nesse caso, esse problema não ocorre. Portanto, a gente pode considerar que o domínio da sequência é formado por todos os números naturais a partir do zero. Então, na minha terminologia, os 5 primeiros termos da sequência seriam os seguintes. O primeiro termo seria o A0. A0 vai ser 3 elevado a 0 sobre 1 mais 2 elevado a 0, que vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 1 mais 1, né? Que é 1 meio. Esse é o primeiro termo da sequência. Apesar de ser A0, como foi ele que apareceu primeiro, eu digo que é o primeiro. O A1 vai ser o segundo, não vai ser o primeiro. Apesar de ter esse 1 no índice, o A1, no caso, é o segundo. Como é que eu faço para calcular A1? Usando essa fórmula aqui. É colocar 1 no lugar de N. Então, 1 no lugar de N vai me dar 3 sobre 1 mais 2, que é 3 sobre 3, que é 1. Então esse é o segundo termo. Agora, A2. A2 é usar a mesma fórmula agora com 2 no lugar de N. 9 sobre 1 mais 4. É isso? 9 sobre 1 mais 4, que é 9 quintos. Agora, A3 é colocar 3 no lugar do N da fórmula. Então, vou ficar com 27 sobre 9, que dá 3. Pronto. E fica faltando só o quinto termo da sequência, que vai ser o A4. Aqui é 3 elevado à quarta potência sobre 1 mais 2 elevado à quarta potência, que vai me dar 81 sobre 16 mais 1, 17. 81 sobre 17. Que eu acho que não tem como simplificar. Bom, então tá aí. Na minha terminologia, os 5 primeiros termos dessa sequência seriam esses aqui, ó, de A0 até A4. Agora, na terminologia do Stewart, como ele gosta de começar em 1, o que ele quer que você faça, na verdade, é começar em A1, e aí a conta vai ser a mesma que eu fiz aqui, né? A1 continua sendo o A1 que eu calculei, A2 vai ser o A2 que eu calculei, A3, mesma coisa, A4 também, A5 eu não calculei, né? Só calculei até A4, então vamos calcular agora o A5, né? 3 elevado a 5 sobre 1 mais 2 elevado a 5, que vai ser 243 lá em cima. Esse 3 elevado a 5 vai dar 243. E embaixo eu vou ter 32 mais 1, que é 33. Tem como simplificar? Acho que tem, né? Por 3. 81 por 11. Vai ficar assim, 81 por 11. Depois que simplificar. Tá, então, no Stewart, os 5 primeiros termos são A1, A2, A3, A4 e A5, porque ele gosta de começar o N em 1. Na minha terminologia, eu prefiro começar o N em 0 quando é possível,
E aí seria A0, A1, A2, A3 e A4. Mas a forma de calcular esses termos é a mesma fórmula que eu estou usando. Bom, então, desses exercícios aqui 3 a 12, eu acredito que eu não preciso fazer mais nenhum. Os outros são simples também. Eita, esses recursivos talvez sejam interessantes. Eu vou fazer o 10 aqui. Vou fazer o 10. Porque veja que agora a definição da sequência está um pouquinho diferente, né? Não é o que a gente chama de fórmula fechada, como era aqui na questão 4. A questão 4 definia a sequência por uma expressão algébrica, que é uma fórmula fechada. A n igual a tanto, pronto, acabou-se. Aqui não, aqui é uma definição recursiva. Aí eu estou explicando um pouco melhor sobre essa coisa de definição recursiva lá na aula 1, que vocês encontram no YouTube. Numa definição recursiva como essa, eu vou ter sempre o primeiro termo indicado explicitamente e alguma equação indicando como é que eu encontro os próximos a partir desse primeiro. Quem seria A2? Eu não sei quem é A2, mas se eu escrever esse 2 na forma 1 mais 1, eu posso pensar nesse primeiro 1 aqui como sendo um n, tal como aparece nessa equação recursiva aqui, ó. É como se eu estivesse olhando para esse AN mais 1 com 1 no lugar do n. Aí, essa equação aqui vai me dizer que essa expressão A1 mais 1 é igual a A1 sobre 1, de acordo com o que está dito aqui, ó. AN mais 1 é igual a n sobre n. Então, A1 mais 1 é igual a 1 sobre 1. Pronto. A1 eu já sei quem é. É 6, está aqui em cima. Aí eu vou ficar com 6 sobre 1, que é 6. É assim que eu encontro o segundo termo da sequência, quando ela é dada nessa forma recursiva aí. E o próximo, A3. Não sei quem é A3, mas o 3 eu posso enxergar como sendo o 2 mais 1. Aí agora, o 2 que acabou de aparecer é como se fosse esse n daqui, ó. Então eu coloco o valor desse 2 do outro lado dessa equação recursiva. Então eu vou ficar com A2 sobre 2. Quem é A2? A2 é 6, foi o valor anterior. Então perceba que eu estou usando o anterior para encontrar o atual, né? O primeiro foi dado de cara, mas para encontrar o segundo eu precisei do primeiro. Para encontrar o terceiro eu preciso do segundo. E assim vai, de um em um, sempre pegando o anterior. É assim que funciona quando a definição é por recursão. A2 é 6, aí agora eu faço 6 dividido por 2, que é 3. A4. A4 é o quê? É A com índice 3 mais 1. Novamente, o 3 aqui eu posso enxergar como sendo o n, que aparece na equação recursiva. Então, eu uso esse valor 3 no n do outro lado da equação recursiva. Aí eu vou ficar com A3 dividido por 3. Quem é A3 mesmo? Foi o valor que eu encontrei no passo anterior, que é 3. Ó. Então, vai ficar 3 em cima, dividido por 3 embaixo, que é 1. Pronto. Encontrei 4 termos. Ele quer os 5 primeiros termos. Então vamos para o A5. A5 é A com índice 4 mais 1. Aí vai ficar usando a fórmula aqui. A4 sobre 4. Sendo que A4 é 1. Então vou ficar com 1 quarto. Ou 0,25 se preferir. Pronto. Essa seria a resposta dessa questão 10 aqui, ó. E aí não vai ter minha
terminologia e terminologia do Stewart, não. Nessa questão, elas coincidem. Só tem essa possibilidade de resposta aqui mesmo. Eu vou agora pular para essas questões 13 a 18, que pedem uma fórmula para o termo geral AN da sequência, assumindo que o padrão dos primeiros termos continue. São questões que você vai encontrar nos meus slides, se não essas mesmas aí, outras muito parecidas. Esse exercício não assim, estritamente falando, não é matemática. A não ser que você veja raciocínio indutivo como parte da matemática também. Mas o normal é pensar que a matemática é feita de raciocínio dedutivo, lógico dedutivo, e não indutivo. Indutivo é quando você observa um padrão a partir de poucas observações e a partir daí generaliza esse padrão, né, obtendo alguma conclusão que extrapola aquelas primeiras observações, dizendo assim, por exemplo, eu vejo um cisne branco numa determinada localidade, aí depois eu viajo para outra localidade, vejo outros cisnes brancos lá, então isso me leva a crer que todos os cisnes são brancos. Mas eu não tenho uma prova disso. Isso é uma indução. É um raciocínio incerto. A matemática é constituída principalmente de raciocínio dedutivo, e não desse tipo de extrapolação. É dedução lógica. Tudo que você conclui decorre logicamente de informações que você supõe verdadeiras, pelo menos. E as conclusões você julga apenas que são consequências lógicas daquelas premissas e não necessariamente se compromete com essas premissas. Ou seja, na matemática, um tipo de raciocínio mais comum do que esse raciocínio indutivo seria: todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Não tem como isso aí não ser verdade. Mesmo que eu não conheça Sócrates, mesmo que eu não saiba o que significa ser mortal, a conclusão segue necessariamente das premissas. Então isso é um raciocínio dedutivo. É uma coisa mais certa. Tá? E mesmo que as premissas sejam falsas, eu ainda posso dizer que a conclusão decorre logicamente das premissas. Isso é um tipo de raciocínio mais comum na matemática. O raciocínio que está sendo exigido aqui nessas questões 13 a 18 é raciocínio indutivo, tipo dizer que todos os cisnes são brancos, pelo fato de eu nunca ter visto um cisne preto, né? Ó, aqui, ó. Um terço, um quinto, um sétimo, um nono. Tá parecendo o que aí? Tá parecendo que o próximo vai ser quem? O que eu estou fazendo é pegar o inverso dos números ímpares, né? 1 é quem? 1 é 1 sobre 1. Aí depois vem 1/3, que é 1 dividido pelo próximo número ímpar. Aí depois vem 1 dividido pelo próximo número ímpar. Então isso vai me fazendo acreditar que depois de 1 nono vai vir 1 sobre 11. É o padrão que eu estou observando aí. Eu sempre pego o inverso do próximo número ímpar que vem depois do numerador da fração atual. Se a fração atual é 1 nono, o denominador dela é 9, eu vou pegar agora o inverso do próximo número ímpar, que vem depois de 9, que seria 1 sobre 11. Tá? Então isso é um raciocínio indutivo. Estou provando que o próximo vai ser 1 sobre 11? Não, nem sei que sequência é essa. Eu só conheço 5 termos dela. Não posso dizer com certeza que o próximo vai ser 1 sobre 11. Tá? Então, assim, pensando indutivamente, se esse padrão se mantiver, qual seria a fórmula da sequência? Quem seria a n? A n é 1 sobre o enésimo número ímpar. Posso dizer assim, tá? Porque, ó, A1 é igual a 1 sobre primeiro número ímpar. A2, quem é? É 1 sobre segundo número ímpar. A3 é igual a 1 sobre terceiro número ímpar, etc. Então a n vai ser 1 sobre enésimo número ímpar.
A questão é, quem é o enésimo número ímpar? Tem como a gente dar uma fórmula para o enésimo número ímpar? Tem. Primeiro número ímpar é 1? Sim. Se eu colocar n igual a 2, segundo número ímpar é 4 menos 1, ou seja, 3? Sim, está correto. Então, enésimo número ímpar é 2n menos 1. Então, agora eu posso dizer que o AN é 1 sobre 2n menos 1. Onde n varia nos naturais a partir de 1. Pronto, isso é uma resposta, uma possível resposta para essa questão 3 aqui, ó. Alternativamente, eu poderia dizer assim, ó, a n igual a 1 sobre n mais 1 ésimo número ímpar, se eu quiser que o n comece em 0. Deixa eu colocar aí. Alternativamente, se quisermos que o n comece em 0, podemos usar a fórmula AN igual a 1 sobre, e aí não vai ser mais enésimo número ímpar, vai ser n mais 1 ésimo número ímpar, que vai ser, então, 2n mais 1, se eu quiser começar em 0. Quando n for 0, aí vai ficar 1 sobre o primeiro número ímpar, que é 1 sobre 1. Quando n for 1, vai ficar 1 sobre segundo número ímpar, que é 1 sobre 3. E assim vai. Aí, tem algum problema? Quer dizer, como é que eu sei se precisa começar em 0, se precisa começar em 1? Não, nesse caso aqui você tem a liberdade de escolher se começa em 0, se começa em 1. Porque perceba que no enunciado, né, ele usa, inclusive, o artigo indefinido aqui, ó, encontre uma fórmula para o termo geral AN. Ou seja, não necessariamente é uma única fórmula que funciona. Tem várias dependendo do índice inicial que você queira adotar, né, do valor inicial do N que você queira adotar. Vamos fazer a próxima. Vamos ver qual é o padrão aqui, ó. 1 menos 1 terço, 1 nono, menos 1 sobre 27, 1 sobre 81. Qual é o padrão que eu observo aí? Você consegue identificar algum padrão? Isso. Eu começo com 1 sobre 1 e vou multiplicando o denominador, né, por menos 3. Está correto. Eu também posso enxergar isso como sendo 1 sobre uma potência, né? Já que eu estou sempre multiplicando por menos 3, se eu multiplico 3 vezes por menos 3, digamos, para chegar no quarto termo, né? Começo com 1 e vou multiplicando o denominador por menos 3. Aí eu multiplico 3 vezes, né? Vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. O que eu fiz foi multiplicar por menos 3 elevado ao cubo, né? Então, para chegar no quarto termo, eu faço o quê? Eu pego 1 e divido por menos 3 elevado ao cubo. Para chegar no centésimo termo, eu pego 1 e divido por menos 3 elevado a 99. Então vamos lá. Aqui o padrão é padrão observado. Podemos dizer o seguinte, que quando você falou assim,
multiplica o denominador por menos 3, né? Você está pensando nessa equação aqui, ó. A n mais 1 é você pegar a n e dividir por menos 3, né? Quando você pensa em multiplicar o denominador por menos 3, isso é a mesma coisa de dizer que eu estou dividindo por menos 3, né? Se eu multiplico o denominador de AN por menos 3, então significa que eu estou dividindo AN por menos 3. Esse foi o padrão observado. AN mais 1 é AN dividido por menos 3. Esse padrão, por enquanto, só me dá uma equação recursiva, mas não uma fórmula explícita, uma fórmula fechada, né? A fórmula recursiva tem que ser acompanhada sempre de um valor inicial, para eu saber quando é que começa. Então, no caso aqui seria A1 igual a 1, se eu quiser começar com n igual a 1, né? Seria A1 igual a 1 e a n mais 1 igual a n sobre menos 3. Agora, a partir dessa definição recursiva, podemos tentar chegar numa definição explícita. Explícita ou fórmula fechada. E para isso basta observar que a n vai ser o quê? Vai ser A1 dividido por menos 3, só que você vai pegar o resultado e vai dividir por menos 3 de novo, e vai pegar esse outro resultado e vai dividir por menos 3 de novo, né? Etc, etc. Ou seja, a n vai ser 1 sobre uma potência de menos 3, né? Já que eu estou sempre dividindo por menos 3, etc. Vai ser 1 sobre menos 3 elevado a alguma coisa. Aí você tem que ver quantas vezes eu preciso dividir por menos 3, né? Para chegar no AN. Eu preciso dividir por menos 3 n menos 1 vezes. Então vai ser 1 sobre menos 3 elevado a n menos 1. Bem, tá certo. Ficou um pouquinho estranho aqui, mas o que eu quero dizer é isso. N menos 1 no expoente. Tá? Então, a partir do padrão observado aqui, você pode chegar numa definição recursiva, que seria essa, ou é mais conveniente, sempre que possível, chegar numa definição explícita, que poderia ser essa aqui, uma fórmula fechada. Aí verifica que a fórmula funciona. Para n igual a 1, realmente eu vou ter o resultado 1 aqui, né? Para n igual a 2, realmente eu vou ter o resultado 1 sobre menos 3, que é menos 1/3, e por aí vai. Então tá batendo direitinho. Se eu quiser... Aqui o n está começando em 1, né? Para n variando nos naturais a partir de 1. Se eu quiser fazer o n variar nos naturais a partir de 0, aí eu faço o quê? Você faz uma translação no índice. Uma translação nesse n. Só precisa somar ou subtrair uma constante. Sempre que você quiser mudar o índice inicial de uma sequência, para mais ou para menos, eu explico isso inclusive na aula 1, você vai ver lá no slide. Deixa eu mostrar aqui, inclusive, que é bom fazer essas conexões de vez em quando, para você conseguir, quando estiver estudando pelo slide, né, saber que realmente aquilo é usado. E quando estiver tentando fazer exercício, saber também onde é que está a explicação disso nos slides. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Ó. Em geral, se as sequências AN e BN possuem os mesmos termos na mesma ordem, ou seja, se AP é igual a BQ, AP mais 1 é igual a BQ mais 1, etc, etc, só muda o quê? Só muda o índice inicial, uma começa em P e a outra começa em Q. Então vai existir uma relação, ó, entre as fórmulas dessas duas sequências. Você consegue colocar uma delas
em termos da outra, uma delas em função da outra. Aqui no caso Bn pode ser dada em termos de An assim, Bn é igual a An menos Q mais P. Aqui nesse caso eu estou supondo que o P é maior que ou igual ao Q. Inclusive eu acho que eu vou ter que alterar aqui, quer dizer, colocar essa observação, né? Para essa fórmula eu estou supondo que o P é maior que ou igual a Q, para que essa soma de P com menos Q não resulte num número negativo. Se resultar num número negativo, isso pode fazer com que apareça um menos 1 aqui no índice dual, o que é proibido. Se o n for 0, por exemplo, e esse cara for um número negativo, aí não pode ter negativo aqui no índice da sequência. Então essa fórmula vale para quando o P for maior que ou igual a Q. Certo? Supondo que essas duas sequências coincidem no sentido que o primeiro termo de uma é igual ao primeiro termo da outra, o segundo termo de uma é igual ao segundo termo da outra, e assim sucessivamente. Só mudando o que? O índice inicial, aqui uma começa com n igual a p, a outra começa com n igual a q, etc. O que está mudando aí não são os números, os resultados que elas geram, nem a ordem com que esses resultados são gerados. O que está mudando é apenas a parametrização, ou seja, a indexação. O número que aparece embaixo do símbolo da sequência, né? Aí você pode fazer uma conversão da fórmula que é usada para uma em termos da fórmula que é usada para outra aqui. No caso, voltando para o livro lá do Stilton, se eu quiser, a partir dessa primeira fórmula, chegar em outra onde o n começa em 0, o que é que eu faço? Intuitivamente, não precisa nem lembrar daquela forma que eu expliquei. Você faz o quê? O n novo começa em 0. Então significa que eu pego o índice antigo, que começava em 1, e subtraio uma unidade. Ou seja, onde eu tinha n antes, para que o n novo comece em 0, basta pegar o antigo e subtrair 1. Já que o antigo começava em 1, eu pego o antigo, que começava em 1, e subtraio 1. Aí ele passa a começar em 0. Ou seja, aí vai ser assim, ó. Eu vou colocar m no lugar de n, onde agora o m começa em 0. Tá? Ou, se quisermos que o índice inicial seja 0, chame de m a variável da sequência nessa nova indexação. Aí nesse caso, m aqui eu estou supondo que é o que? É o n que eu tinha antes menos 1, né? Aí do outro lado vai ficar a fórmula que eu já tinha obtido, que é essa aqui, sendo que eu vou trocar o n que eu tinha por m menos 1, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, na verdade não é subtraindo 1, é somando 1. Pronto, aí eu vou ficar assim, ó, com m no expoente, apenas isso. Certo? O m começando agora em 0. Tentem exercitar esse tipo de coisa, porque a gente vai usar em outros momentos na disciplina. Essa manipulação de índices de sequências vai ser importante, tá? Não apenas em questões onde esse tipo de coisa seja pedido assim diretamente, mas indiretamente em outros assuntos isso vai aparecer também no meio de uma conta maior, sabe? Aí aqui eu digo que onde o m varia nos naturais a partir de 0. Pronto. Essa fórmula está valendo também. Eu só usei a letra m aqui para distinguir, para diferenciar do n que eu já tinha usado antes, que começava em 1 e o m começa em 0. Bom, tá bom. Acho que eu não vou fazer outras não. Vou deixar para vocês tentarem fazer outras dessas aqui. Se tiverem dificuldade, não gaste muito tempo com isso aí não. Tem gente que tenta fazer as questões na ordem, né? Aí se enrola nas primeiras e trava lá e passa semanas e fica tentando fazer uma questão que nem é tão importante assim. Esse tipo de questão é bom fazer, mas não é o que tem de mais importante nesse assunto não. Então tente fazer, mas sem muita preocupação. Para encerrar, eu vou só fazer uma breve introdução
do conceito de limite, a partir dessas questões aqui, 19, 20 e tal, ele está pedindo para você plotar o gráfico da sequência à mão. Para fazer isso eu tenho que usar o quadro então, para fazer à mão, né? Tem que calcular com 4 casas decimais os primeiros 10 termos da sequência e use para traçar o gráfico da sequência com a mão. Tá. Vou tentar fazer um esboço aqui. Eu não sei se eu vou fazer a quantidade de termos que ele quer não, porque ele está pedindo 10. Mas a fórmula é essa aqui, ó, a n igual a 3n sobre 1 mais 6n. Então, vou fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu ver se ele quer que comece em 0. Novamente, pela minha terminologia, eu deveria começar em 0, né? Então eu vou começar em 0, mas o que o Stewart quer é que você comece em 1, provavelmente. Ele gosta de começar o n em 1. Eu vou começar em 0, tá? Então, A0 igual a 0 sobre 1, dá 0. Então, A0 está aqui, ó. A0 é 0. A1 vai ser 3 dividido por 7. 3 sétimos. 3 sétimos é o quê? É um pouco menor do que 1 meio, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui é 1. Aqui é 1. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. A0 é 0. A1 é 3 sétimos. A2 é 6 sobre 13. 6 sobre 13. Também é um pouquinho menor do que o meio. Bem pouquinho. É mais próximo de um meio do que 3 sétimos. Sendo que é ainda menor do que um meio. Então aqui, ó. Como é o A2 que eu estou calculando, aí eu coloco o eixo X. O ponto que eu vou marcar vai ter uma abscissa 2. Aqui no eixo X a marcação é 2. Agora no eixo Y a marcação é 6 sobre 13, que é um pouquinho menor do que o meio. Não vai dar nem para perceber a diferença aqui, vai ser praticamente em um meio mesmo. A3 é quanto? Deixa eu ver. A3 é 9 sobre 19. 9 sobre 19. Também é bem pouquinho menor do que um meio. Realmente não dá para ver a diferença aqui no desenho. Então, assim, todos os pontos que eu desenhar a partir de agora vão estar na mesma altura, praticamente. Assim, no desenho que eu estou fazendo não vai dar para ver diferença nenhuma da altura desse ponto com relação ao próximo e tal. Já dá para ver o padrão, né? Vai ficar sempre cada vez mais próximo de um meio. Não vou nem calcular os outros. Então, o padrão aqui é muito próximo, ou cada vez mais próximo, cada vez mais próximo de um meio. E a aproximação é por baixo. Cada vez mais próximo de um meio por baixo. Aí, o que ele está perguntando cadê? Calcule com... Essa sequência parece ter um limite. Se assim for, calcule. Se não, explique por quê. O assunto de limites
eu estou explicando na aula, a partir da aula 3, que está lá no YouTube. Aulas 3 e 4 explica limites. Mas como eu disse, eu vou estar fazendo exercício aqui com o mínimo de teoria, né? Explicando a teoria apenas no que for necessário para fazer o exercício. E tem coisa que eu não vou explicar também. Aí o que é limite, né? Pela primeira vez eu estou falando nessa turma aqui de limite. Você já tem uma intuição sobre limite de função, lá de cálculo 1, quando vocês estudaram limite de funções. Aqui é basicamente a mesma coisa, com a diferença que o domínio da função não é mais um intervalo, né? Ou uma semirreta, uma união de intervalos. Não é um conjunto contínuo, aqui é um conjunto discreto, formado de números naturais daquela forma que eu falei. Todos os números naturais a partir de um dado Q natural fixado. No caso aqui é 0, 1, 2, 3, esse é o domínio da função. Mas o conceito de limite é o mesmo. O limite é o quê? Limite, no caso aqui de uma sequência, é um número para o qual os termos da sequência se aproximam. Só que essa aproximação é uma aproximação arbitrariamente boa. Isso significa o quê? Não é apenas dizer que está próximo, é dizer que está muito próximo, na verdade, arbitrariamente próximo, que significa dizer que é tão próximo quanto eu queira. Eu vou explicar melhor isso aqui. Mas imagina que um meio está aqui. Nem está dando para ver, deixa eu ver. Opa! Pronto, um meio está aqui. Aí você vai ter uma reta. Os pontos, no desenho está um pouco difícil de ver. Os pontos não estão exatamente sobre essa reta que passa por um meio aqui no eixo Y. Não estão exatamente sobre a reta vermelha aqui. Estão um pouquinho abaixo, bem pouquinho mesmo. Só que essa diferença diminui tanto que a olho nu fica impossível ver a partir de determinado ponto. Aí o que é que acontece? Eu posso explicar isso melhor, inclusive com os slides que estão no site, que eu posso mostrar aqui novamente. Aqui, tá vendo? Olhem o PDF agora. Deixa eu voltar para o PDF aqui. Quando eu digo assim, está próximo, esse número está próximo dos termos dessa sequência. Isso é uma noção subjetiva. Próximo quanto? Não sei, isso é impreciso, vago. Agora, quando eu digo está arbitrariamente próximo, aí é outra história. O que é o arbitrariamente próximo? É essa sequência aqui, tá vendo aqui o gráfico dela, não? A0 está lá em cima, A1 é esse valor aqui, um pouquinho menor. A2 está aqui, A3, A4, A5, A6 e assim vai. Observe que conforme o n cresce, o AN vai se aproximando desse valor L aqui. No caso dessa imagem que eu estou mostrando aqui, a aproximação, uma hora é por baixo, outra hora é por cima, depois por baixo, por cima, por baixo, por cima. E eu estou mostrando esse desenho assim, exatamente para enfatizar que não precisa ser sempre subindo ou sempre descendo. É uma aproximação, pode ocorrer dos dois lados, por cima e por baixo. No exemplo que eu estava mostrando no quadro, a aproximação era sempre por baixo. É um pouquinho menor do que o meio, se aproximando por baixo. Aqui é por baixo, por cima, por baixo, por cima. O importante é que se aproxima. E se aproxima como? Se aproxima arbitrariamente bem. Pelo desenho não dá para constatar isso, mas a ideia que eu quero explicar aqui suponha que a aproximação dessa sequência com relação a esse número L seja tal que cada vez que eu fixar uma faixa horizontal em torno do L, aqui, digamos que a faixa horizontal seja simétrica com relação ao L. Cada vez que eu escolher uma faixa horizontal desse tipo aqui, ela vai incluir
todos os termos da sequência a partir de determinada posição aqui no eixo horizontal. Essa faixa azul, no caso, ó, eu posso olhar daqui para frente. Estão todos os termos daqui para frente, estão dentro da faixa horizontal. Tá? Aí suponha que eu diminua a altura dessa faixa horizontal, ainda mantendo essa faixa simétrica com relação ao L, no sentido que tem um comprimento epsilon de um lado e tem um comprimento epsilon do outro lado. Mas suponha que eu diminua o valor de epsilon. Ainda é verdade que a faixa horizontal inclui todos os termos da sequência a partir de uma determinada posição aqui no eixo horizontal, que no caso é o eixo N. Mas não vai ser mais na mesma posição que era antes. Ó. Enquanto que aqui eu tinha uma posição marcada por esse delta, tal que todos os termos da sequência que estão à direita do delta caem dentro da faixa horizontal azul. Na próxima faixa, que é mais estreitinha, eu vou ter que aumentar o delta que eu tinha antes. Ó. A posição a partir do qual todos os termos da sequência estão dentro da faixa azul não vai poder ser mais onde era. Não vai poder mais ser aqui, ó, porque ainda tem termos fora da faixa azul aqui, ainda tem termos fora da faixa azul aqui. Mas, de qualquer forma, eu posso trazer aquele delta para cá. Ó. Agora eu posso dizer que todo o termo da sequência que aparecer à direita desse delta, aqui, ó, vai cair dentro da faixa azul. Aí vamos diminuir mais a faixa azul. Diminuir mais um pouquinho aqui o comprimento da faixa azul. Será que eu ainda consigo garantir que todos os termos da sequência que estejam à direita de uma determinada posição aqui no eixo horizontal vão cair dentro da faixa azul? Sim, só que não vai mais poder ser onde era antes o delta. Antes o delta era aqui. Eu não consigo mais garantir para esse delta que todos os termos à direita do delta caem dentro da faixa azul, porque esse aqui ó, ainda está um pouquinho fora da faixa azul, tá vendo? Não sei que você considere que ele esteja dentro ainda, porque o centro parece que está dentro da faixa azul, isso aí é subjetivo. Mas se você considera que ele está dentro, então tudo bem, o delta aqui ainda serve. Mas se você considera que ele está fora, aí tem que aumentar o delta. Vamos colocar um delta aqui, ó. Agora, é verdade que todos os termos à direita desse delta estão dentro da faixa azul? Sim. Então, assim, o que eu estou tentando explicar aqui é, se for verdade que para cada faixa azul em torno do L, eu consigo garantir que todos os termos da sequência, a partir de um dado delta aqui no eixo horizontal, estão dentro da faixa azul, não importa quão fina essa faixa seja, então significa que o limite dessa sequência é mesmo L. Ou seja, não é apenas dizer que a sequência está se aproximando de L, é que essa aproximação é arbitrariamente boa, ou seja, é tão boa quanto eu queira. Imagine essa faixa azul aqui como sendo uma margem de erro. Ó, no início, a margem de erro era larga, cabia muita coisa dentro, muitos termos da sequência. Era fácil satisfazer essa margem de erro, bastava pegar um N por aqui, a partir daqui, né? Para todo N, a partir desse delta aqui, o AN cai dentro da margem de erro, beleza. Mas vamos ver se essa aproximação é boa mesmo. Aí você diminui a margem de erro. E agora, tem algum delta a partir do qual todo AN cai dentro da margem de erro? Tem, esse aqui, pronto. Então todo N maior do que esse delta faz com que o AN caia dentro da margem de erro, pronto. Agora tem que ser para todo epsilon. Vai diminuindo a faixa tanto quanto você quiser. Não quero essa margem de erro, ainda está muito larga, eu quero uma menor. Para essa aqui eu consigo? Pronto, consegue. Para esse delta aqui, todo N maior que o delta vai gerar uma N dentro da margem de erro. Se for verdade que para toda margem de erro aqui, representado por essa faixa azul, eu consegui garantir que todo AN associado a um N que esteja à direita do delta correspondente seja representado por um pontinho dentro da faixa azul, aí sim eu vou poder dizer que o limite é L. Essa ideia está explicada lá na aula 3. Então, assim, voltando aqui para o quadro, né? O que eu mostrei aqui no quadro foi realmente que eu não estou mostrando, não estou provando, né? Mas é possível perceber visualmente, é possível desconfiar que o mesmo fenômeno vai acontecer aqui, ó. Não é que o AN está próximo, está ficando próximo do meio apenas. Não é qualquer tipo de aproximação, é uma aproximação arbitrariamente boa. Essa margem de erro aqui está ficando cada vez menor e arbitrariamente pequena. Qual é o erro da aproximação desse 9 sobre 19 com relação ao meio? O erro é bem pequenininho. Se você fizer 1 meio
menos 9 sobre 19. Isso dá quanto? Dá 1 sobre 38. É quase nada isso aqui. Mas esse erro diminui. E diminui tanto quanto você queira. Se você quiser um erro menor do que 1 sobre 1 trilhão, sei nem quanto é 1 trilhão em notação decimal. Deixa eu ver. 6 é 1 milhão, 9 bilhão, deve ser 12 trilhão. Se você quiser que esse erro aqui seja menor do que 1 trilhão, erro menor do que 1 trilhão, você consegue, é só aumentar o n. Para esse caso aqui você consegue. Então não é apenas uma aproximação qualquer, é uma aproximação tão boa quanto você queira. Você consegue satisfazer qualquer margem de erro, não importa quão fina seja a margem de erro, você consegue satisfazer, bastando para isso aumentar o n. Essa é a ideia de limite, então eu recomendo para você entender melhor essa ideia, que vá lá na aula 3 e estude. Assim, tem a aula 1, tem a aula 2 e tal, como eu falei, tá lá para você estudar. Aqui eu vou explicar só focado no exercício, né? Bom, eu vou parar por aqui a aula de hoje. A gente continua na próxima. E na próxima eu vou continuar explicando com base nos exercícios. Assim, focar nos exercícios, eu acho que eu já vou começar fazendo essa parte aqui mais de conta, né? Vai ter umas continhas um pouco maiores. E eu vou escrever no Word, coisa que eu não fiz hoje aqui. Escrever umas continhas